pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Stephanie e você está no Matemática com Steph. Hoje vamos falar de um assunto que para uns é um bicho-papão, para outros é tranquilo. Mas uma coisa nós temos certeza: sempre eles estão nas provas do IFRN, do Enem ou do Enseja. Quer saber que assunto é esse? Então já se inscreve no canal, ativa as notificações para que toda vez que eu coloque vídeo você seja notificado e assim você me incentiva a trazer sempre vídeos de qualidade para você. Está pronto para descobrir? Então vamos nessa. Razão e proporção é o assunto da vez. Gente, quero passar para você o conceito de razão. Vou começar com o conceito de razão e vou contextualizar, tá legal? Com certeza, você já se deparou com uma notícia como essa. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2060, 1 em cada 3 pessoas no Brasil terá idade superior a 60 anos. Gente, esse 1 em cada 3 pessoas é o que nos mostra a respeito de razão. O que é uma razão? Razão é que a gente usa para comparar duas situações. Tá, por exemplo, em uma sala com 10 meninos, em uma sala com 10 meninos e 20 meninas, qual é a razão? É uma razão de 10 para 20. Significa que a cada um menino existe 2 meninas. Então, razão é uma divisão. Razão é o quociente entre duas grandezas. E razão pode ser escrita como uma fração, como um terço. Ou seja, significa que para cada 3 pessoas, uma será maior de idade de 60 anos. Tá legal? Existem algumas razões essenciais que sempre caem em tudo. Então, a primeira dela é a escala, que a gente vai ver já o que é a escala. A segunda é a velocidade média. E a terceira é a densidade demográfica. Existe mais do que essas três, mas essas três são mais essenciais nessas provas que vocês irão fazer. Então, é sobre elas que eu vou falar. Vamos nessa? Gente, a primeira que eu falei para vocês foi o quê? Foi a escala, não é? A escala, o tamanho do mapa, tá? Tem a escala, ela é assim: o tamanho do mapa e o tamanho real. O tamanho do mapa e o tamanho real. Vamos dar uma prática aqui. O que é? O que é a escala? Vamos ter um conceito de escala. Qual é o conceito de escala? Bora lá? O conceito de escala é o seguinte. Qual é o conceito de escala, professora? Escala é a relação entre a medida do comprimento na representação e a medida do comprimento real, que corresponde a essa medida. Elas estão sempre na mesma unidade. Eu quero mostrar para vocês isso aqui. Vamos lá. Ó, temos aqui o mapa. No mapa representado a seguir, cada 1 centímetro representa 9 milhões de centímetros no original. Significa que a cada centímetro no desenho do papel, temos 9 mil centímetros no original. Vamos supor que daqui para cá nós tenhamos 8 centímetros no mapa. Como é que eu vou saber qual é o tamanho real de Maringá para Londrina? Basta simplesmente, gente, a gente multiplicar isso aqui pelo tamanho em centímetros que vai apresentar no tamanho real. Que a gente vai ter exatamente 7 milhões e 200 centímetros. Mas centímetros não serve para representar tamanhos pequenos, tamanhos grandes no caso, né, de grandes distâncias. A gente vai transformar isso aqui em o quê? Em quilômetros. E aí a gente vai fazer uma divisão e a gente vai descobrir então que a gente vai ter 72 quilômetros de distância. Esse é o primeiro ponto. A escala, que esse aqui é um assunto que é recorrente. Vamos ver como é que ela cai no Enem. Aqui, ó. Um casal está reformando a cozinha da casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala de 1 para 50,
O que significa 1 para 50, professora? Significa que a cada 1 centímetro no papel, existe 50 centímetros no tamanho real. Notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Vamos desenhar. Esse aqui é o tamanho do desenho, tá? Então, tinha 3,8 de altura e 1,6 de largura, tá bom? Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam a distância de pelo menos 10 centímetros de móveis ou paredes. Vamos dizer que aqui seja o nosso real. E aqui seja a nossa geladeira. Então, teria que ter 10 centímetros de distância daqui, 10 centímetros de distância daqui e daqui mais 10 centímetros de distância. Tanto na parede superior quanto nas laterais. O casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura máxima em metro, respectivamente iguais. Gente, vamos descobrir se esse daqui era um tamanho no papel e a gente quer saber o centímetro real. Vamos multiplicar. A gente vai ter 1,6 vezes 50, que vai dar exatamente 190 centímetros. E nós também vamos ter 3,8 vezes 50, que vai ser exatamente 80 centímetros. Então, aqui seria 80 centímetros e aqui seria 190 centímetros. Mas vamos lá, ele quer que essa distância aqui tenha 10 de distância, 10 de distância. Então, vai ser 80 menos 20, que é 10 de ambos os lados. Vou ficar, então, com 60 centímetros. E aqui é menos 10, então vou ficar com 190 centímetros. Mas esse ele quer o quê? Ele quer para o que exatamente? Para metros. Então, para me fazer a convenção, eu vou dividir por 100. Então, vou ter 1,80 metros, 1,800 m e 0,6 metros. A alternativa correta é a alternativa A. E aí, gente, deu para perceber a importância de estudar em escala no Enem, ou seja, o IFRN, sempre vai cair, gente. No IFRN também tem esse assunto, tá? É bem recorrente, tá bom? Vamos lá. Gente, velocidade média é a próxima que sempre cai. Vamos descobrir, então, qual é o conceito de velocidade média. É a razão entre a distância que você percorre e o tempo que você leva para percorrê-la. Então, é a razão entre a distância que você percorre e o tempo que você leva para percorrê-la. Vamos agora, então, para o conceito, tá bom? Para a aplicação do conceito. Segundo o texto 1, em setembro, os índios já tinham encontrado acampamentos, espingardas e várias pilhas de madeira em uma área de 30 quilômetros da aldeia. Considerando que um índio, o qual foi da sua aldeia a esses acampamentos, e em seguida retornou à aldeia, levando 12 horas para finalizar o percurso, a velocidade média em quilômetros por hora que esse índio imprimiu foi de... Gente, aqui. Temos a aldeia, temos o acampamento. Vou chamar de A seu acampamento, de A aldeia. Ele foi daqui para cá em 30 quilômetros e voltou também em 30 quilômetros, certo? Foi em 30 e voltou em 30. O que acontece aqui? Ele foi em quantos quilômetros ele andou, percorreu? Ele percorreu 60 quilômetros. Em quantas horas? Em 12 horas. Se nós usarmos a calculadora ou simplesmente na cabeça fizermos a divisão de 60 por 12, nós teremos 5 o quê? 5 quilômetros por hora que ele percorreu. Então, a alternativa correta é a alternativa letra C. Ok? Aí, nós vamos para outra razão importantíssima que também cai. É a razão da densidade demográfica,
que é o quê? É a divisão entre a população e a área dessa extensão, tá? Vamos também para uma aplicação. Enem 2011. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca de água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetros quadrados é de... Gente, como é que é? População, habitação, dividido por território, por quilômetro quadrado. Quantas pessoas tem? 20 milhões. Vamos escrever? 20 milhões. Dividida para quanto? 800 mil. 800 mil pessoas. Aí é simples. Vai no corte. Check, check, check. Check, check. Já foi? Ficou com 200 dividido para 8. A gente tem que fazer a divisão. 200 dividido para 8 dá 25. 200 dividido para 8, que fica exatamente o quê? 2, que dá 16, sobra 4. 40, que dá 5, e aí não sobra nada. Alternativa letra B. Agora, nós vamos para um assunto também importantíssimo, que é proporção. Se você chegou até aqui, ainda não se inscreveu no meu canal, então ativa as notificações, deixa o seu joinha, para que toda vez que vier vídeo novo, você seja o primeiro a ser notificado. Tá com alguma dúvida? Tem sugestão de assunto? Coloca aqui nos comentários. Eu prometo para você que eu vou ler e vou fazer o vídeo que você pediu. Vamos para a proporção? Gente, proporção é a igualdade entre duas razões. É isso mesmo. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, tá? Proporção, ela é frações equivalentes. Você lembra o que é frações equivalentes? Se você não lembra, tem um vídeo aqui no canal, tá? Vou colocar para você assistir aqui no card. Você vai lá, assiste, e assim você vai tirar todas as suas dúvidas sobre fração. Então, o que é uma fração? Então, o que é uma proporção? É uma igualdade entre razões ou uma igualdade entre frações equivalentes, tá? Vamos lá. Eu tenho 1/4 igual a 2/8. 1 está para 4, assim como 2 está para 8, assim como 4 está para 16, assim como 8 está para 32. O que esses números aqui todos têm em comum, gente? Se eu pegar 1 e dividir para 4, eu vou ter 0,25. Se eu pegar 2 e dividir para 8, eu vou ter 0,25. Se eu pegar 4 e dividir para 16, eu vou ter 0,25. Se eu pegar 8 e dividir para 32, eu também vou ter 0,25. Isso significa que eu tenho o quê? Uma constante de proporcionalidade. Eu tenho uma constante de proporcionalidade, tá? Então, significa que eu tenho o quê? Duas frações equivalentes, que são proporção. É uma importância muito grande que você vai ver. Por exemplo, se eu pegar aqui embaixo também, ó, 2 está para 4, assim como 4 está para 8, assim como 8 está para 16, assim como 16 está para 32. Se eu pegar 2 e dividir para 4, eu vou ter exatamente 0,5. Então, todas essas aqui eu vou ter uma mesma constante, que é 0,5. Mesma constante, tá? Então, o que é uma proporção? Repetindo, o que é uma proporção? Então, é uma igualdade entre duas razões. Ou seja, se eu pegar 2 par aqui, eu vou ter uma igualdade entre duas razões. Existe uma propriedade muito importante da proporção, que é chamada de proporção, chamada de meio pelos extremos. Vamos pegar um par aqui, ó. Vou pegar 1/4 e vou pegar 8/32, né? 1 para 4. Vou dizer que 1 está para 4, assim como 8 está para 32. Gente,
Se eu cruzar isso aqui, ó, multiplicar o 4 por 8 e 32 por 1, eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter 32 é igual a 32. Essa é a principal propriedade da proporção, que é a multiplicação, ou seja, o produto pelos meios é igual ao produto dos extremos. O produto dos meios é igual aos extremos, o produto dos extremos. Então, esse aqui a gente chama de meios e esse aqui a gente chama de extremos, meio por extremos, ok? Vamos agora para outra propriedade muito importante da proporção, tá? Eu vou pegar aqui dois pares de proporção, que é 1/4 igual a 2/8. Existe uma propriedade de proporção que diz que a soma dos termos da primeira razão dividida pelo primeiro termo ou segundo termo, teremos uma razão igual à soma dos termos da sequência da razão dividida pelo terceiro ou quarto termo. Tá? O que isso significa? Vamos usar aqui. Significa se eu pegar os primeiros termos e somar 1 mais 4 e dividir por qualquer um desses que seja, eu vou dividir por 1, que é o mais fácil, igual. Se eu somar 2 mais 8 e dividir por 8, ou por 2 aqui, por exemplo, vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Exatamente, a razão permanece verdadeira. Como é que eu sei disso? Usando a propriedade dos meios por extremos. Eu vou ter 5 por 1, que é 1 mais 4, é igual a 10 por 2. Se eu multiplicar aqui, ó, 5 por 2 vai dar 10 e 10 por 1 vai dar 10. Então, nós já vimos que essa proporcionalidade é verdadeira. Então, essa proporção, essa razão aqui, como essa propriedade é totalmente verdadeira. Tá? Então, essa é uma propriedade importantíssima e eu vou te mostrar por que ela é importante. Temos outra propriedade. Bem, outra propriedade que a gente usa é a propriedade, a soma ou a diferença dos antecedentes, que são os de cima, tá? Antecedentes e consequentes estão para as razões iniciais. Vamos usar essas mesmas proporções aqui. Vou só trocar aqui de cor para a gente continuar. E vamos dizer assim, vamos lá. A soma dos antecedentes e dos consequentes está para as razões iniciais. Opa, aqui está para a razão inicial. Aqui não é uma razão inicial, isso é uma ideia errada. Está para a razão inicial. Vamos lá. Se eu pegar 1 mais 2, eu vou ter 3. E 4 mais 8, eu vou ter 12. Se eu fizer produto dos meios por extremo, eu vou ter que 12 vezes 1 é 12 e 3 vezes 4 é 12. Essa é outra propriedade que afirma. A primeira propriedade fala que a soma dos antecedentes está para o primeiro ou segundo termo, assim como a soma dos segundos termos está para o terceiro ou quarto termo. Então, a soma dos primeiros termos está para o primeiro ou segundo termo, assim como a soma dos últimos termos está para o terceiro ou quarto termo. E essa aqui diz que a soma dos antecedentes o consequentes é igual às razões iniciais. Para que estudar isso? Vamos aplicar esse conceito? Vamos aplicar esse conceito? Deixa eu só voltar aqui para não dar errado. E eu vou aplicar com você esse conceito. Em uma audiência, para se discutir a situação dos garimpeiros ilegais em terras indígenas, estavam presentes 50 manifestantes, tá? Dentre eles, indígenas e garimpeiros. Então, significa que indígenas mais garimpeiros tinha 50 manifestantes no lugar. Com a população indígena era significativamente menor na região, um repórter observou que a razão entre o número de indígenas, indígenas para garimpeiros era de 1 para 4. O total de indígenas que estavam presentes na audiência era de, vamos lá,
Aqui a gente tem que fazer o quê? Vamos usar aquela primeira propriedade? A soma dos primeiros termos está para o primeiro ou segundo, assim como a soma dos últimos termos está para o primeiro ou segundo. Como a gente quer saber, gente, a quantidade de índio, eu vou botar razão para índio aqui. E como 1 é a quantidade de índio, eu vou colocar 1 aqui também, tá? E agora, eu sei que I mais G é 50. Tem os manifestantes, eu vou substituir aqui, ó. 50 está para I, assim como 5 está para 1. Se a gente fizer aqui, quanto é? 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes I dá 5I. 1 vezes 50 dá 50. Se eu vou pegar I e vou dividir aqui por 5. Dividindo, nós vamos ter 10. Então, significa que nós tínhamos 10 indígenas. Gente, tem várias formas de fazer isso aqui. Tem até com sistema de equação no primeiro grau. Então, se você escolhe a melhor forma que você encontrar para isso. Tá legal? Cresce, cresce. Bem, gente, foi isso, tá? Na próxima aula eu vou trazer para você divisão inversa e diretamente proporcional, assim como também vou trazer grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que também é muito importante nessas áreas desses estudos, tá? E ainda vou fazer também para vocês, depois, só resoluções de problemas envolvendo o que nós estudamos hoje. Vou escolher um dia da semana, um dia especial, para me postar um vídeo com soluções a respeito disso. Então, se você gostou, já te peço mais uma vez, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser notificado quando eu colocar esses novos vídeos, tá legal? Então, um beijo. Sempre esqueço, mas gostaria também de mandar um beijo para o Wallace, que comentou aqui no meu vídeo, para Pedrinho, para Julinho, né? Júlio aí do mestre, um dos meus alunos, para toda a galera do mestre que me acompanha. Um beijo para vocês. E pro Fabrício Caridade também um beijo para vocês, que sempre estão aqui comigo, né? Então, até a nossa próxima aula. Fui!